mensagem hoje vai ser a 4 mãos ou a 2 bocas. Então nós vamos pregar juntos, ele como o líder do Ministério de Adolescentes e eu como o líder aqui dos nossos jovens. Abra sua Bíblia, querido, em 2 Tessalonicenses 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos colocar em pé e nós vamos fazer essa leitura. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. Vamos ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos orar? Pai, fala aos nossos corações como igreja. A necessidade de cuidar da nova geração é urgente, Senhor. Precisamos da orientação do Teu Santo Espírito, precisamos estar preparados para a guerra que tem acontecido no coração da nova geração. Ajuda-nos como igreja. Fala ao Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Antes que a gente passe à exposição propriamente dita do texto, a gente quer ressaltar e destacar algumas informações que vão nos ajudar a nos situar aí nesse texto que Paulo está falando aos irmãos de Tessalônica. Uma informação é que a Tessalônica ela era a capital da Macedônia, uma grande localidade, uma grande região ali na Europa, e ela ficou conhecida como sendo a mãe de toda a Macedônia, um local muito grande. Nos dias de Paulo, a população de Tessalônica chegou a aproximadamente 200 mil habitantes. Algo parecido com o que a gente tem perto aqui da gente, segundo o censo, né? O último censo do IBGE para 2020, como Santa Luzia e Ibirité seria mais ou menos o tamanho da Tessalônica naquele tempo, a população da Tessalônica. E Paulo chega a Tessalônica na segunda viagem missionária dele, está lá em Atos, no capítulo 17, os versículos 1 e 2, e ele chega ali e busca uma sinagoga para ensinar o evangelho aos judeus daquela localidade, ali na Macedônia. Então ele começa a dialogar e conversa com os irmãos assim que ele chega ali sobre o Antigo Testamento, fala sobre a morte, a ressurreição de Jesus, tendo em vista alcançar com o evangelho aqueles judeus, aquelas pessoas que moravam naquele local ali, provar que Jesus de Nazaré, aquele desprezado por alguns, de onde eles achavam Nazaré que não podia vir nada bom, que Jesus era o Messias prometido e esperado por aquele povo. Alguns judeus creem na mensagem pregada por Paulo. Alguns irmãos ali, alguns helênicos, alguns dos gregos naquele local também creem e algumas mulheres daquele local se convertem. Tudo está ali em Atos 17, é compartilhado. Alguns desses irmãos são Jason, Gaio, Aristarco, Secundo, dos que se convertem naquela época ali. E, por causa do ministério que acontecia naquele local e por ser tão efetiva a pregação, o evangelho pregado por Paulo, a gente sabe que o cristão ele não é bem recebido, bem aceito no local, especialmente quando o ministério dele está sendo profícuo, está sendo um ministério eficaz. Então, Paulo ele é expulso e toda a equipe dele daquela cidade, e eles vão para o sul, a gente ainda ali em Atos 17, para evangelizar a Bereia. Muito bem. E quando Paulo escreve essa segunda carta à igreja de Tessalônica, ele havia sido informado a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo na vida da igreja. E ele vai tentar corrigir, exortar, confortar aqueles irmãos. Primeiro, desencorajá-los, encorajá-los a respeito da perseguição que eles estavam vivenciando. Eles também estavam ali com algum tipo de informação de falsos mestres sobre a volta do Senhor, e é o texto que nós lemos, e depois se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que Paulo continua trabalhando essa questão, e ele vai incentivar aqueles que se recusavam a viver, a trabalhar, porque estavam esperando uma volta iminente de Jesus.
Então ele consola aqueles cristãos no capítulo 1, ele vai corrigir o ensinamento a respeito do retorno de Cristo e ele vai confrontar aqueles cristãos desobedientes e indisciplinados que desejavam ali se aproveitar dessa situação a respeito da volta de Cristo equivocada que estava circulando ali dentro da igreja. Começando a apresentar brevemente esses versículos que a gente leu, no versículo 1 a gente vê o seguinte: olha, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos exortamos, e o versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala sobre essa vinda de Cristo que seria repentina, que seria súbita, aconteceria sem que eles esperassem. Mas parece que aqueles irmãos entendem o repentino e súbito que vai ser imediato. E eles ficam com medo e ficam pensando que ia acontecer naquele exato momento em que Paulo falou a eles, ou alguns dias, meses, talvez, depois do que ele pregou e do que ele falou. Então, enquanto a gente estudava e preparava esse texto, eu pensei que a conversa daqueles irmãos vai ser algo muito parecido com o que a gente tem nas salas aí de seminário, né? O pessoal gosta muito de falar de escatologia, de falar que Jesus está voltando e tudo. E o assunto gosta naquela de marcar igreja... data, né? Parece ser muito parecido nesse sentido, de que eles só estavam falando ali, então, sobre a volta de Cristo. Algumas pessoas abandonam suas atividades, param de fazer aquilo que faziam economicamente mesmo, no serviço deles e tudo mais. E Paulo está escrevendo para esses irmãos para falar: meus irmãos, olha, está chegando, é verdade, a gente precisa estar preparado, como se ele pudesse vir a qualquer momento. Mas o que eu quis dizer não é que ele vem agora, é que vai ser súbito, vai ser repentino, e por isso vocês precisam estar preparados. Então, em vez de ficarem perturbados, abalados, sacudidos, agitados aí por causa disso, estejam preparados, estejam prontos, porque o Senhor vai voltar. Exatamente. E ele vai falar, olha, estejam preparados, não se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, epístola, como se procedesse de nós essa informação. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, pode ser que alguém esteja aí falando para vocês uma mensagem inspirada, que tenha ouvido uma voz profética, né? Um espírito tenha falado isso, não creio nisso. Ou ainda outro tenha aí dito para vocês que ouviu alguma palavra dos meus próprios lábios, eu disse alguma coisa a respeito disso que é eminente, então tomem cuidado, porque eu não disse isso. Ou algum outro pode até falar, olha, eu recebi uma terceira carta de Paulo, eu recebi aqui uma informação quente de Paulo, chegou aqui, última notícia, mas toma cuidado que é fake news. Cuidado. Tomem cuidado como se isso procedesse de nós, que tenha chegado o dia do Senhor. Né? Não estejam aí estressados nessa situação, porque precisa acontecer algumas coisas antes disso. O que precisava acontecer, então, para que eles começassem a reparar que aqueles dias estavam chegando? No versículo 3, a gente vai ler o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, um erro doutrinário estava fazendo com que aqueles irmãos pensassem que a vinda de Jesus fosse eminente, estava agitando e ameaçando o coração daqueles irmãos tessalonicenses. Eles estavam sendo iludidos. E Paulo fala para eles, olha, não deixem, como o pastor Nicolas falou, que nenhum espírito, ninguém que fale que está falando pelo Espírito, que nenhuma outra palavra, que nenhuma carta que chegue até vocês, deixe vocês amedrontados acerca disso. E a razão pela qual eles não podiam se deixar ser enganados é o que o versículo fala ali no final, olha, isso não vai acontecer, o Senhor não vai voltar, a menos que primeiro venha a apostasia. E a apostasia, a palavra traduzida para nós por apostasia, ela tem um significado original dela, voltado para a rebelião, algo que mexe com as pessoas ali no meio. Mas sempre que a apostasia está sendo aplicado aqui na Bíblia, a gente está falando sobre pessoas que deliberadamente abandonam e desistem, são desertores da fé. E eles fazem isso de forma consciente. Eles se afastam da fé que um dia conheceram, que um dia ouviram, o Jesus em quem eles pregaram e confessaram, talvez até de boca, como o Senhor algum dia, eles passam a viver como se esse Jesus não existisse, como se não fizesse a menor diferença o evangelho que foi pregado a eles. Essa é a apostasia de que Paulo fala que eles veriam como um sinal de que Jesus Cristo efetivamente estava voltando. E essa palavra aparece também na boca do próprio Senhor Jesus. Em Mateus 24, versículos 10 a 13, nós vemos Jesus exortando os seus discípulos, falando sobre essa apostasia da seguinte forma: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, é o que diz Jesus. Muito bem, vai haver a apostasia e vai ser revelado então esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, esse que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Então vai haver a apostasia. Paulo fala, olha, tomem cuidado, porque vai vir primeiro o esfriar dos corações e vai surgir esse homem da iniquidade, esse homem do pecado, esse transgressor ativo, agressivo. Ele é iníquo, é um indivíduo que está acostumado a pecar, é a própria personificação do pecado. Ele é rebelde, esse homem que se opõe a todas as coisas de Deus. E aí nós precisamos pensar 3 coisas a respeito desse homem. Ele não deve ser identificado como Satanás, mas ele age segundo a eficácia de Satanás. Não é um poder abstrato, não é um conceito, né? Não é um conceito, algo que como se fosse um poder tomando todos, esse poder do mal, não. Tá? É um homem da iniquidade que é descrito também por João como o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que é de Deus, aquele que se levanta contra tudo que é de Cristo, esse que vai vir e vai arrebatar os corações nesse sentido também. Ele vai levantar nessa apostasia aqueles que são contra Cristo. Agora, por mais que esse homem da iniquidade, essa pessoa, esse anticristo de quem a palavra fala, ainda não esteja, não fosse evidente naquela época, ou hoje ainda a gente não consiga reparar e saber, olha, essa pessoa é a personificação do mal, Paulo fala àqueles irmãos, e é uma verdade, em 2 Tessalonicenses, o texto que a gente leu no versículo 7, ele fala o seguinte, olha, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ainda que essa pessoa ainda não tenha se personificado, não seja aparente, a gente não consiga perceber, a iniquidade, ela tem operado em nosso meio. Nós temos visto muitos sinais da iniquidade, de pessoas que são anti-Cristo, que com o seu falar, que tentando remover tudo aquilo que diz acerca do Evangelho, que diz acerca de Cristo, se colocam contra ele. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, a gente também vê João falando à igreja o seguinte, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Desde aquela época eles já reconheciam que o final dos tempos estava muito próximo, já estava sendo vivenciado por eles aí. E a ideia é justamente essa, de que, por mais que os crentes estejam certos, como o pastor Nicolas falou, que a gente pode esperar um indivíduo que vai se colocar específico no final dos tempos, né, que vai apresentar uma ímpia oposição a Cristo, a gente já tem muitos sinais e muitos anticristos aparecendo por aí, se colocando contra o Senhor. E por mais que a gente não vai entrar nas sugestões de quem seja, ou de quem sejam esses anticristos, de quem vai ser esse anticristo, uma verdade é que muitas pessoas, muitas organizações, muitas ideologias têm aparecido com uma audácia tão grande e se revelado contra Jesus, contra tudo aquilo que é sagrado, contra tudo aquilo que se relaciona com o Evangelho. Muito bem, queridos. Nós temos visto hoje sendo construído no mundo, o mundo tem se levantado contra tudo o que se chama Deus. Há muitos, como o Murilo falou, anticristos já em ação. Nós vivemos em um mundo que tem já apostatado de sua fé, tem renegado Cristo, tem lhe virado as costas. E nós temos visto uma tentativa ferrenha de se construir isso no coração da juventude. Construir esse mundo anticristo em todas as portas que os nossos jovens, os nossos adolescentes têm acessado. Na família, na cultura, nas estruturas, no fundamento da sociedade que tem sido levada a ir contra Cristo. Você percebe isso na família, como nós temos sido atingidos na família, para que a família seja desconstruída dos padrões de Deus, daquilo que Deus construiu, como Ele deseja que ela funcione, na cultura, nos acessos de formação. Nós temos visto essas forças malignas, temos visto esse mistério da iniquidade tomar forma
e alcançar o coração da nossa geração. Nós temos, hoje em dia, se conversa muito sobre a pós-modernidade, esse movimento que tem desconstruído toda a verdade fundamentada sobre o cristianismo, uma desconstrução de ideias, onde ali nós temos visto o individualismo, o hedonismo, o narcisismo, o consumismo, né? Esse desejo de se pensar algo novo, fora dos valores que foram estabelecidos por Deus, aquilo que vai desconstruir aquilo que já foi feito até aqui. Uma sociedade livre de qualquer amarra, onde tudo é descartável, onde as ideias que estão ligadas ao que significa servir a Deus e seguir a Cristo são abandonadas, são abolidas. E isso tem entrado e devastado a nossa nova geração, esses jovens, esses adolescentes que vocês ouviram, os irmãos ouviram, tantos desafios. E esses desafios se desenvolvem na sua vida diária, onde essas coisas todas têm acontecido. E nesse tempo de pós-modernidade, o que a gente tem visto acontecer, que tem ruído essas bases, que tem deixado não apenas jovens, adolescentes, mas a nossa sociedade, de forma geral, como que num terreno com areia movediça, né? A gente vê o que antes era mais sólido. Se você conseguir olhar alguns anos atrás para uma sociedade, observar uma sociedade ordenada, uma sociedade relativamente estável, que caminhava em estabilidade, né? Com nível de equilíbrio nas estruturas sociais, né, pessoas que viviam a partir de um conjunto de normas, de tradições. Dia após dia, a gente vê isso sendo derrubado, isso terminando. E há algo que a gente conhece e chama hoje da modernidade líquida. A gente fala sobre um tempo em que tudo é fluido, você não tem nenhuma base, as coisas, as ideias, as teorias, e tudo muda com uma facilidade, num fluxo tão grande, tão incerto. Você tira todas as certezas que haviam acerca de educação, acerca de emprego, acerca do bem-estar, tudo agora é a partir do que a gente compra, a partir do que a gente consome. Eu sou o que eu tenho. Os laços, e a gente tem conversado muito sobre isso com os adolescentes aqui, são laços frouxos, não são laços permanentes, mas são laços incertos. É difícil falar sobre união, até mesmo dentro da família. A gente já vê uma pessoa para o lado, uma pessoa para um outro, e ontem mesmo a gente conversava sobre isso. Isso não subsiste. Pessoas caminhando cada uma para um lado, seja dentro de uma família, seja numa igreja, seja no trabalho, ainda que fale que está por um objetivo só, mas está tentando um puxar para cá, o outro puxando para lá. Não funciona, não leva a lugar nenhum. A gente está vivendo uma época em que não tem mais referência. A vida ela passa a ser entendida como um projeto individual, cada um vive por si, e referências como a religião, referências como a nacionalidade, como pertencer a algo, elas são consumidas e são transformadas, as relações experimentadas na religião, no nosso país e tudo mais, elas são transformadas por esse consumo. A igreja agora precisa entregar algo que seja bom para as pessoas consumirem. O país, as famílias precisam falar e precisam entregar algo que seja interessante para que a pessoa se sinta honrada e feliz por pertencer àquele país, por pertencer àquela família. E a gente vê os valores todos sendo invertidos nisso. As fronteiras todas são dissolvidas. Idade, já não se fala mais de idade, você é adolescente agora até seus 20 e poucos, 33 anos. O tratamento entre nós, o gênero, você pode ser o que você quiser, ninguém nasce mulher, se torna mulher, é o que a gente ouve hoje. E esses são grandes desafios que os nossos adolescentes, os nossos jovens têm vivenciado, e as famílias têm vivenciado, e talvez você já tenha percebido isso no seu dia a dia, na criação dos seus filhos, na condução da sua casa, no educar, no trazer a palavra, os questionamentos. E como nós vamos lutar para formar, então, essa geração cristã, firme em Jesus, a favor de Cristo, que luta contra essa geração mundana que tem estabelecido um mundo que é contra Cristo, anticristo. Como nós vamos lutar pelos nossos jovens e pelos nossos adolescentes, como nós, como igreja, vamos abraçar essa nova geração que tem surgido com esses desafios todos nesse mundo fluido, líquido, como nós vamos auxiliá-los a serem maduros na sua fé. E a primeira coisa que eu quero deixar com os irmãos, isso começa com a família, meus irmãos. Famílias comprometidas com o discipulado dos seus filhos. Cuidar da nova geração começa na sua casa. Cuidar da nova geração começa no seu sofá. Você que tem jovens e adolescentes, juniores, crianças, cuidar da nova geração começa com o nosso testemunho. A Bíblia começa e termina com o casamento.
A família sendo privilegiada como formação de Deus para o homem, a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus, que reproduz a imagem desse próprio Deus através do discipulado dos filhos. Nós reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado das nações. Nós vemos isso em Gênesis 2, de 1 a 3, em Êxodo 19, 6. Nós cumprimos a nossa razão de ser como família quando reproduzimos o reino de Deus nos nossos filhos e os enviamos ao mundo para reproduzir também, através das suas próprias vidas e do testemunho, aquilo que Deus fez nos seus próprios corações. Se Cristo não for o primeiro no coração da família, os filhos estão perdidos. Querido, Satanás quer atingir a estrutura da família e nós temos visto isso de uma forma imensa. Ele tem vindo feroz. Ele quer acabar com as famílias, porque é na família que você discipula os filhos. Eu tinha um professor no mestrado que eu fiz, falando sobre família, que ele dizia o seguinte: se todas as famílias cumprirem a missão de evangelizar e discipular os seus filhos, nós vamos cumprir a missão na terra que Deus nos deixou. Mas nós precisamos ter afinco nisso. Tem um autor que diz que a família é a primeira unidade social em que os indivíduos aprendem a lealdade, a obediência, o desenvolvimento moral do indivíduo, que vai se resumir e se ampliar na órbita dessa lealdade, dessa obediência, até atingir fronteiras da pátria. Quer dizer, eu começo cuidando do meu filho e eu vou expandir isso, porque ele vai cumprir o seu ID, ele vai cumprir a sua missão e ele vai espalhar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele recebeu em casa. Mas logo que deixa a terra firme do lar, a juventude mergulha numa grande concorrência e eles correm o risco de perder tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi trazido ali na família. Por isso nós precisamos investir nas famílias. Nós temos o Ministério de Família, o Papo de Família que vai acontecer na próxima sexta-feira. O desejo de investir, de capacitar você no seu casamento, você como cônjuge, para que você exerça o seu papel de uma forma bíblica, para que a sua casa seja abençoada. Qual foi a última vez que você estudou um texto bíblico com seu adolescente? Qual foi a última vez que você dedicou tempo com seu filho, ensinando a palavra, ouvindo o que ele tem a perguntar? Nós precisamos hoje que as famílias sejam formadas a partir do padrão bíblico, que filhos desejem então formar uma família nos padrões bíblicos, porque até isso nós temos perdido. Os filhos já não desejam mais formar famílias. Algumas pesquisas têm dito, olha, o jovem não quer mais se casar, o jovem não quer mais esse compromisso. Formar uma família, ter filhos, para que o mundo se encha de homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. E nós temos grandes lutas no contexto da família. Homens que pastoreiem seu lar e seus filhos, mulheres que sejam idôneas e que sejam sob a bandeira da sua casa, auxiliando nesse processo de cuidado dos filhos, filhos que veem seus pais buscando a Deus. Por isso, querido, não terceirize isso à igreja. A igreja, ela caminha como uma auxiliadora. Existe um projeto muito interessante que chama Pense Laranja. É a unidade das duas cores, o vermelho e o amarelo. O vermelho é a família e o amarelo é a igreja. Juntou, nós pensamos juntos. A igreja auxilia as famílias. Nós, como Ministério de Juventude, estamos aqui para auxiliar as famílias, mas o primeiro trabalho é seu. De orar pelos seus filhos, de ensinar no caminho, de andar junto com eles, de estar pronto a ser uma família que dedica tempo no discipulado dos seus filhos. Não é gastar 5 minutinhos numa leitura bem rapidinha e uma oração daquela bem rapidinha também. Não, é investir. É mostrar o caminho. É estar no caminho. Ainda para que a gente possa caminhar para a formação dessa nova geração, uma geração cristã, uma geração a favor de Cristo no meio de tantos anticristos, é preciso que junto às famílias, como foi posto aqui agora, a igreja também esteja engajada em munir essas novas gerações com a palavra. Começa em casa, pelo discipulado, pais com filhos, mas a igreja também tem um papel muito importante para que esses meninos aprendam, para que nós, as novas gerações, aprendamos acerca da palavra, estejamos fortalecidos no Senhor. Se a gente fala de uma juventude que está aprendendo a viver e que está sendo moldada numa sociedade sem qualquer padrão moral dado por Deus, se a gente fala que a pós-modernidade está retirando esses valores absolutos, inclusive a Bíblia, nossa regra de fé e prática,
Se a gente fala que Deus está sendo retirado a cada dia do centro da sociedade, e isso tem influenciado, a gente precisa entender que a palavra ela precisa ser pregada dos nossos lares, ela precisa ser pregada sem medo, sem tirar, sem omitir aquilo que não parece politicamente correto nas igrejas, para que os nossos jovens, para que os nossos adolescentes, para que essa nova geração seja munida com a palavra de Deus. Esse mundo de pluralidade tem mostrado que, olha, você pode escolher o que quiser, não tem um absoluto, no final das contas não tem nenhum Deus, não tem moral, não tem quem ponha dizendo isso é certo, isso é errado. Ontem, conversando ao final do culto aqui com alguns adolescentes, e aí eles trouxeram algumas inquietações do que eles têm vivido na escola, assim, olha, tem amigo que está me procurando e falando comigo assim, aqui, você entende comigo que se lá na Bíblia que você usa, lá na sua igreja, fala, Deus mesmo fala, nos 10 mandamentos, não matarás, mas daqui a pouco, lá na frente, ele vai falar assim, olha, sai aí, Davi, e tudo mais e tal, e eu quero que você dizime aquele povo. Você não acha que esse Deus que você está pregando é hipócrita, não? Você não acha que esse Deus que você está falando, ele diz uma coisa, muda de ideia e tudo mais? É o que o mundo tem tentado fazer, e se esses jovens, esses adolescentes não têm uma base bem estabelecida, eles não vão ter como questionar, eles não vão ter como manter-se firmes ali no Evangelho, quando ser pregado. O que Satanás tem feito hoje é exatamente o que ele tem feito no decorrer de toda a história, o que ele fez com Adão e Eva, dizendo assim, mas ele falou para vocês que vocês iam morrer? Não é verdade, não é bem assim, não. Deus ele não está batendo muito bem, a verdade é que vocês vão ser como eles. O que Satanás faz com Jesus na tentação no deserto, tentando usar a própria palavra, dizendo, olha, não, na verdade, olha, Deus ele não vai mandar anjos para te proteger e ludibriar Jesus, como se ele fosse cair naquilo ali, é exatamente o que ele continua fazendo hoje, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com cada um de nós aqui no nosso dia a dia, tentando dissuadir, tentando mostrar que assim, olha, a palavra de Deus ela é furada, ela tem furos, ela não pode ser considerada como verdade absoluta, porque dentro dela mesmo as coisas não casam ali, né? Então, todas as regras, tudo passa a ser permitido, as regras são abolidas. Falar de pecado, às vezes até dentro da igreja mesmo, é coisa do passado. A gente não pode falar sobre pecado, isso assusta, afasta pessoas. E nós precisamos sim falar sobre o pecado. 2 Timóteo, Paulo, falando ao pupilo dele ali, 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, Paulo fala o seguinte para ele, algo que é muito parecido com esse tempo nosso. Paulo fala, olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Então, nesse tempo em que o certo vira errado, o errado vira certo, com relação a tudo que a gente tem falado até agora aqui, sexualidade, e a gente não está falando só sobre a questão de masculinidade, feminilidade, a gente está falando sobre a prática da sexualidade mesmo, dentro do relacionamento, como é que deve ser vivido, como é que deve ser experimentado, se a verdade sobre o que é família, essa instituição de Deus, se as verdades sobre o casamento têm sido abolidas, têm sido transformadas em erradas, tudo aquilo que a gente ouviu, como a gente pode sobreviver a esse tempo? Como os nossos jovens e adolescentes podem sobreviver a isso? Alguns desafios que essa geração tem enfrentado. Hoje nós vemos muito, né, o slogan, meu corpo, minhas regras. Será que é isso mesmo? Ou se é meu corpo, as regras de Deus? Né, nossa cultura contemporânea dominou a arte de definir desvios. Então, hoje, os desvios têm sido definidos por esse mundo mal. E aquilo, como o Murilo falou, que era certo vira errado, que era errado vira certo. E alguns dados para os irmãos ver como que essa geração hoje tem sido afligida. A pornografia é sozinha uma das piores epidemias enfrentadas pela igreja evangélica hoje, diz uma pesquisa. Olha só, queridos, 9 em cada 10 meninos e 6 em cada 10 meninas hoje podem estar consumindo pornografia habitualmente antes dos 18 anos. Isso é terrível. 61% das pessoas que acessam pornografia têm entre 18 e 34 anos. O Instituto Barna, que é um instituto americano,
que faz pesquisas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mostra que 21% dos jovens pastores e 14% dos pastores admitem que atualmente lutam contra a pornografia. Adolescentes e jovens adultos, de maneira majoritária, falam sobre pornografia de modo neutro, aceitável e encorajador. Apenas 1 em cada 20 jovens adultos e 1 em cada 10 adolescentes acreditavam que ver pornografia era moralmente pecado, errado. Os adolescentes que veem pornografia se desorientam durante a fase de desenvolvimento na qual estão aprendendo a lidar com a sua sexualidade. Crianças estão sendo afetadas com sensualidade precoce e pornografia nas redes sociais, naquilo que são expostos. O pecado da luxúria e da porneia, a utilização do sexo fora da vontade de Deus, está devastando a vida da juventude. Casos de estupros têm aumentado na adolescência e descontrole afetivo. E aí ele vai fazer uma colocação, que infelizmente, meus queridos, a pornografia tem sido a educação sexual do século XXI. E nós, como igreja, precisamos falar sobre isso com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Temos que falar sobre essas coisas que têm afligido o coração dos nossos queridos. 4 horas e meia é a média que crianças e adolescentes passam diante das telas nos Estados Unidos por dia. 93% das crianças e adolescentes acessam a internet pelo smartphone no Brasil. Dependência emocional, uma pesquisa com 4.418 usuários no Brasil, França, Estados Unidos e Índia, revelou que 65% das pessoas pesquisadas entram em pânico se acharem que perderam o seu celular. Quando não estão com o celular, 3 em cada 10 admitem que pensam em usá-lo. O vício nas redes sociais, o vício nos eletrônicos. Como dialogar, então, com essa geração antenada? Como dialogar com as soluções para que essa geração seja uma geração a favor de Cristo, com tantos desafios? E qual é a realidade que tem acontecido, que a gente pode perceber com essa juventude que vive nesse tempo, que os valores são dissolvidos, em que essa estrutura, essa base, esse fundamento que é necessário, normativo, ele tem ruído a cada dia mais. Olha, quando perguntados meninos entre 15 e 29 anos, numa pesquisa, meninos brasileiros são perguntados sobre a atual situação do Brasil, o que eles pensam, qual é a esperança deles, eles falam. O que mais se ouve entre eles, os termos que mais aparecem no discurso são medo, desesperança, falta de perspectiva. Esses meninos que são sem base, esses meninos que estão nessa areia movediça, têm falado que, olha, quando eu penso no futuro, quando eu penso no que vai ser, eu tenho medo, eu não sei o que me espera, eu fico desesperançoso, não sei se algo melhor vai acontecer ou se vai piorar ainda mais. Falta de perspectiva é o que tem se ouvido deles. Pessimismo tem sido uma grande dificuldade para o crescimento desses meninos. Uma grande preocupação com o que vai acontecer, com como as coisas vão ficar, permeia a cabeça de muitas pessoas hoje da nossa sociedade, hoje em dia. Por isso, mais uma vez, a gente fala da importância de a gente falar sobre essa ansiedade, né? A gente tem a oportunidade, nessa semana, de falar sobre essa ansiedade que está à porta, que tem que ser colocado aí perante nossa frente. Apesar de ser uma pesquisa brasileira, isso não é uma verdade só no Brasil. Pesquisas feitas fora também, e um sociólogo da universidade, né, da Unesp, ele vai dizer que esse desencanto é um fenômeno mundial. O mundo inteiro se encontra desencantado. Não sabe o que espera. Não tem o que esperar, não tem perspectiva do futuro, não conhecem esse Deus que fala, olha, eu tenho para você um futuro, eu tenho para você uma esperança, porque eles são levados a desacreditar desse Deus e da existência desse próprio Deus. Então a juventude fica perguntando, por que eu vou lutar? Por que eu vou continuar caminhando? Desacredita da igreja, desacredita do governo, da sociedade, desacredita das relações, porque tudo é frágil. Tudo parece ser hipócrita, como a gente ouve falando para os nossos meninos. Olha, o seu Deus é hipócrita, na sua família as pessoas são hipócritas. Nossos relacionamentos, eles são cercados por hipocrisia, o que a gente tem ouvido as pessoas falando. Então, o jovem fica frustrado. Essa tecnologia, esse desenvolvimento que foi falando, olha, você vai alcançar, se você tem, você é e tudo mais, ele não consegue entregar aquilo que ele promete. E a verdade é que sem Deus, essa é uma verdade absoluta, não tem como dizer, a gente conhece a verdade, sem Deus, essa geração tem se despedaçado e vai continuar a se despedaçar se não conhecer ao Senhor dessa esperança, que traz esperança da qual a gente tem falado desde o início desse culto. O Barna Group, que é um grupo americano de pesquisa, um grupo cristão de pesquisa, eles fizeram um projeto que levou 5 anos, que explorou os desafios dos jovens no desenvolvimento da fé
adolescentes e jovens foram pesquisados em 8 estudos nacionais nos Estados Unidos. Ele virou um livro. Foram mais de 200 mil jovens pesquisados que responderam a essa pesquisa durante 5 anos. E a pesquisa tinha o desejo de descobrir por que a juventude estava se desconectando da igreja depois dos 15 anos de idade, que é esse momento onde eles começam a ficar questionadores, querem tomar suas próprias decisões, já estão caminhando para a vida adulta. E aí descobriu-se alguns temas importantes que fazem com que os jovens se desconectem da igreja. E alguns dos resultados dessa pesquisa, a gente selecionou aqui 4, para não falar de todos esses 200, são que, olha, o que alguns desses jovens falaram acerca da igreja, de por que eles se desconectam e abandonam a igreja numa idade mais avançada. Alguns deles disseram que a igreja ela tem a tendência de ser super protetora. Meninos de 18 a 29 anos disseram, olha, a igreja, ela constantemente demoniza tudo que está fora da igreja, não conversa, não quer nem estar perto, não quer ter contato nenhum, até mesmo com as pessoas que estão lá fora. Não, você não pode se relacionar, se afasta, separa, você tem que ter seu grupo aqui separado. Aqui dentro da igreja é seguro, conforme aqueles discípulos falaram que, Senhor, está tão bom aqui na transfiguração, vamos montar uma tenda, vamos ficar aqui. Às vezes a igreja tem se colocado dessa forma, falando, vamos ficar aqui, está tão bom, e a gente esquece que a gente está no mundo. O próprio Senhor Jesus falou, olha, Pai, eu não vou pedir para que o Senhor tire esses do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, pessoas falam, alguns desses meninos responderam, dessa dificuldade que eles têm. Outros falaram que a igreja, ela às vezes ignora os problemas do mundo real, ela não trata, não conversa sobre isso. Ou, olha, minha igreja está muito preocupada com filmes, músicas, jogos de videogames que sejam prejudiciais e tudo, e não necessariamente ensinar as bases ali. Às vezes, a nossa igreja ensina, mas o que eles falaram, né, é que, às vezes, sentem que falta alguma coisa. Alguns falaram que a experiência do cristianismo deles era superficial, que eles não conseguiam entender como que a fé deles é relevante para a carreira, para os interesses da vida dele, como fazer esse casamento daquilo que eu aprendo, como isso se aplica de maneira objetiva à minha vida. E alguns falaram, infelizmente, que, olha, a Bíblia ela não é ensinada de maneira clara ou com bastante frequência. Quando a gente está reunido ou quando a gente está aprendendo, a gente não consegue se aprofundar, não consegue entrar e adentrar ali sobre como aquilo pode ser aplicável à minha vida. Alguns jovens também disseram nessa pesquisa que as experiências dos jovens cristãos na igreja relacionadas à sexualidade são muitas vezes simplistas e cheias de julgamento. Então, eles estão lutando com a questão da sexualidade. Nós sabemos que hoje há um grande movimento para se deturpar a sexualidade sadia e bíblica, e eles estão lutando com essas questões, estão lutando com essas situações, estão lutando para descobrir como viver essa vida relevante em termos de sexo e sexualidade, como ser um jovem cristão que utiliza da sexualidade de forma bíblica e sadia, e às vezes eles falam, olha, eu preciso falar sobre isso, mas eu não encontro um ambiente na Bíblia, na igreja para poder conversar sobre isso, para poder falar sobre essas coisas. E, irmãos, cada vez mais cedo, as crianças estão se despertando para isso. Cada vez mais cedo estão sendo influenciadas para despertar na sua sexualidade. Nós precisamos estar atentos como igreja, entender o que eles estão passando, o que eles estão vivendo, as suas crises, abraçá-los e dizer, olha, vamos conversar sobre isso. Qual que é o seu dilema? Está aberto para isso. Está aberto, não de uma forma simplista. Não, olha, você tem que ignorar isso, olha, isso é pecado e acabou e chega. Não. Poder conversar, poder dialogar, poder apresentar o plano bíblico de Deus para uma sexualidade sadia. E isso precisa ser feito urgentemente. Nas igrejas dentro das nossas casas também, né? Muitos adolescentes, às vezes, ou jovens, que aparecem com alguns questionamentos relacionados à sexualidade, quando eles são perguntados sobre, você conversa sobre isso em casa? Você consegue se abrir, conversar com seu pai, perguntar e ter uma orientação dele acerca disso? A maior parte deles fala que não consegue conversar sobre isso, que os pais se perguntam, não conseguem entrar naqueles temas. Então, a importância da nossa igreja se posicionar assim, mas nós temos nossas famílias juntas também com relação a isso, ensinando sobre o que a palavra fala. E, por fim, sobre essa pesquisa que fala da razão pela qual alguns adolescentes ou jovens se afastam da igreja, alguns deles disseram que a igreja, por vezes, é hostil com aqueles que manifestam dúvidas. Então, se por um lado a pesquisa fala que, olha, às vezes a igreja tende a uma supercorreção, a superproteger e tentar fazer com que ele não seja exposto a nada desse tipo, sendo que ele já está sendo exposto, alguns dizem que a igreja minimiza isso e não acolhe
é hostil quando essas dúvidas são manifestadas. Alguns falaram que eles sentem que não podem colocar as perguntas mais essenciais e mais vitais, essenciais sobre a vida dele na igreja, porque ele sente que ele não vai ser bem recebido. Ele vai ter uma resposta ou simplista, como foi dito aqui, ou então afastado do tipo assim, olha, isso daqui a gente não conversa, não, isso é papo para um outro lugar e tudo. E se a gente não falar, ele vai encontrar essas respostas em outro lugar. O estudo ele começa a sugerir que alguns líderes ignoram as preocupações, as questões dos adolescentes, dizendo que quando ele crescer, isso vai passar. Não precisa falar sobre isso agora, não é para a idade dele. Mas o que acontece, na verdade, nós conversávamos em casa acerca disso, é que, olha, aquilo que não foi conversado, não foi falado, seja por aquela resposta simples, ou por algo que eu tentei entender e concatenar ele na minha mente para ver se fechava, eu vou para a fase adulta, levando aquilo comigo, vou me tornar um pai, daqui a pouco eu estou ensinando outras pessoas, eu vou continuar passando isso adiante, sem conseguir passar a razão daquilo, sem conseguir explicar o porquê, sem conseguir passar o nosso evangelho de maneira racional, como ele também é e precisa ser pregado. A igreja, então, precisa, meus irmãos, falar com essa juventude antes que o reino do anticristo os sugue completamente. Fale sobre o que está acontecendo. Lide a respeito das coisas que estão acontecendo a partir do ponto de vista bíblico. Cabe à igreja fazer essa ponte, ensinar aos jovens a analisar todas as coisas à luz da palavra de Deus, para que eles retenham apenas aquilo que é bom. E aí, certo autor vai dizer que não é segredo para ninguém que há uma série de assuntos encarados como tabus no meio cristão. Temas como machismo, racismo, sexualidade, por exemplo, ainda são vistos como polêmicos por alguns contextos que evitam debatê-los. O problema é que se nós nos calarmos sobre esses assuntos, a igreja vai deixar de ser voz ativa na sociedade. Nós precisamos falar sobre essas coisas, nós precisamos conversar sobre essas coisas. Os seus filhos estão vendo isso, tendo acesso a isso, estão conversando sobre isso com os seus amigos. E a igreja não pode omitir aquilo que a Bíblia diz a respeito dos assuntos que hoje estão aí circulando. Nós temos uma palavra, e a palavra viva e eficaz, que penetra no coração do homem e faz diferença. E nós não podemos nos omitir a falar sobre aquilo que essa geração está clamando para ser respondida nos seus corações, que é a respeito da luz de Cristo que ilumina toda a treva. Isso. A gente precisa entender, a nossa igreja tem entendido isso, que uma igreja que se omite é uma igreja que perde oportunidades, porque se o jovem não consegue escutar na igreja, não consegue escutar em casa acerca de temas que ele gostaria de conversar, ele vai ouvir o dia inteiro na faculdade, por exemplo, que o aborto é correto, que ele é aceitável, está tudo bem, pode acontecer, e diversas outras questões que surgem. Então, se a gente não consegue conversar aqui, se a gente não consegue falar em casa, outros lugares, internet, a escola em que a gente está, os colegas que a gente tem na rua, os amigos que a gente tem no trabalho vão falar sobre isso sem medo, sem nenhuma vergonha o dia inteiro. Como é que fica a cabeça desses que não conseguem ouvir aqui ou recebem uma resposta simples, não pode, por que não, pronto, acabou, e não conseguem se aprofundar, não são apresentados? Aquilo que a palavra fala, ela é riquíssima em explicar para a gente o porquê de cada uma dessas coisas. Como fica a cabeça desses que só ouvem lá fora, mas não ouvem da gente? Por vezes, dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, é preciso abrir espaço para as dúvidas e para os questionamentos, entendendo que quando a Bíblia fala dessa apostasia, dessa rebelião, ela não está falando de jovens que perguntam acerca desses temas. Os jovens que perguntam acerca disso não são jovens rebeldes. Muito pelo contrário, são jovens que estão buscando se aproximar e se aprofundar naquilo que a palavra tem falado. Deveria ser motivo da gente se alegrar e receber com atenção aqueles que questionam, em vez de temer e afastar esses jovens. Ter pessoas questionadoras no ministério, no nosso meio, deve ser motivo de entusiasmo. Ele está pensando, ele quer saber mais sobre isso. A gente precisa se preparar para isso. Dá trabalho, sim, vai demandar um período de estudo, um período de pesquisa daquilo que a gente não sabe, do que é falado, mas é extremamente necessário para que a gente possa novamente restabelecer essas estruturas, essas bases que têm sido ruídas com o tempo. Certo autor cunhou o título Janela 4x14, né? Nós sabemos, nos anos 90, a janela 10x40, que era o alvo missionário dos povos não alcançados do mundo. Mas hoje não se fala mais apenas na janela 10x40, mas na janela 4x14. Uma ação urgente para que se evangelize e discipule
a crianças de 4 a 14 anos, alcançar essa nova geração, discipulando, fomentando, ferramentando, dando sustentabilidade para que eles cresçam numa fé sadia. Então nós precisamos pregar, capacitar, precisamos ter isso como uma missão. A nova geração precisa estar no foco da igreja para que ela cresça discipulada, temente a Cristo, nesse mundo que é contra Cristo, onde é um desafio ser cristão. E aí, certo autor vai dizer que o cristão é o verdadeiro radical da nossa geração, porque ele se posiciona contra o moderno e monolítico conceito da verdade relativa. Então nós precisamos falar, precisamos ferramentar e cuidar da nova geração. Indo para a conclusão daquilo que a gente tem falado aqui, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, a gente vai fazer uma leitura dinâmica aqui dos versículos de 4 a 11, nós vemos o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Nesse texto, a gente pode observar Noé no mundo, nesse mundo perdido, que desde muito tempo atrás, milhares de anos atrás, já dá sinais de que estava caminhando para a perdição. Mas esse Noé, nesse mundo perdido, não se igualou, foi diferente, se destacou daqueles ali no seu meio, junto da sua família, foi salvo, teve sua vida poupada. É nesse mundo perdido, ali de Sodoma e Gomorra, em que vivia Ló, numa situação caótica, ele não se iguala a eles, pelo contrário, ele fica afligido. O texto fala que ele via e ouvia enquanto habitava entre eles e atormentava a sua alma justa. Nós precisamos ter nossas almas, nossas vidas atormentadas em viver nesse mundo e ver aquilo que tem acontecido. A gente não pode se acostumar com isso, não pode se habituar com o que tem acontecido, como é o que está posto, o mundo ele só vai tender a piorar mesmo, é bíblico isso, e a gente cruza os braços e espera a coisa ir de mal a pior. Não, nossa alma ela precisa ser atormentada com isso, por causa das obras iníquas daqueles que estão às nossas voltas, e não podemos nos igualar a eles. Precisamos nos posicionar, nós precisamos ser a geração que clama por justiça, que clama por verdade, por amor, que denuncia a corrupção, que denuncia a verdadeira hipocrisia, que denuncia o falso evangelho. Nós precisamos ser a geração que ama a Bíblia, que roga a Deus para ter a honra de fazer parte do próximo grande avivamento, que possa, Senhor, eu quero viver na minha geração, eu quero viver nesse tempo, vendo o seu povo ser avivado, vendo o seu povo, adolescentes, jovens, adultos, experientes, seja quem for, se voltando para o Evangelho, para viver a prática do Evangelho. Uma geração realmente radical, firmada nas raízes do Evangelho, e que lute contra essa cultura atual, contra aquilo que tem se posto contra o Senhor, contra todos esses anticristos que se põem contra Deus nesse tempo. Uma geração que aguarda a vinda do Senhor, sabendo que ela é repentina, sabendo que o Senhor virá, e que com isso a gente vive vidas voltadas para o Senhor, para sermos encontrados como noiva, preparada, adornada para o seu noivo, para que quando o Senhor vier, Ele encontre a sua igreja dessa forma, sem mácula, sem ruga, sem mancha, conforme a palavra do Senhor nos diz. Nós queremos orar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Se você é jovem, adolescente, fica de pé no seu lugar. A gente quer orar por você. Mas a gente vai orar de um jeito diferente. Você que é adulto, né? Apareceu aí na leitura bíblica, você que é experiente. Olhe para esses jovens agora, comece a interceder por eles. Olhe para eles e comece a orar por eles. E você que é jovem adolescente, feche seus olhos e ore por sua vida. Ore pela sua jornada, ore pela sua história. Para
para que Deus guarde o seu coração, para que Deus guarde a sua vida. Nesse tempo anticristo, onde esse mistério da iniquidade tem já agido, mas nós sabemos que um mistério muito maior, que desde a eternidade está preparado, que é o mistério da salvação, já foi executado na cruz por Cristo Jesus. E é isso que nos sustenta, é isso que nos dá força para seguir a cada dia. Ore pelo trabalho de cada um desses jovens que já estão no mercado de trabalho, ore por cada adolescente que está na escola, que tem 12, 13, 14 anos e ali nas suas lutas interiores tenta honrar a Deus, não colando numa prova, não mentindo para um professor, sendo ali um aluno estudioso. Ore pela formação de famílias dos nossos jovens e adolescentes, para que eles se casem com homens e mulheres piedosos. Pai, nós queremos colocar esses jovens e adolescentes nas tuas mãos, Senhor. Nós queremos, Deus, que o Senhor venha sobre essa geração e, como Murilo disse, Deus, que haja um avivamento no coração dessa geração, lutando contra esse tempo mau, porque homens segundo o teu coração, mulheres segundo o teu coração, estão se levantando. A igreja do Senhor Jesus é militante, e essa geração precisa ser fortalecida para militar pelo poder do Evangelho. Cuida de cada um, Senhor. Cuida dessa igreja, do Ministério de Juventude, cuida do Murilo, Deus, com os adolescentes, da sua equipe, Deus, de todos aqueles que têm trabalhado. Cuida da equipe de jovens, Pai, cuida de cada um. Que a tua igreja continue tendo a visão de investir em oração, em ensino, em discipulado, em cuidado, para que essa geração cresça na medida e estatura do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.